You really believe in magic? Of course, Why? because it's real. How can I know that, Mr. Shen? Oh? Yes, how? Help me out here. Please. That's how it always begins. Very small. Ok, está a gravar. Então, bem-vindos ao 12º episódio do Tri Amigos, um podcast de fãs para fãs, com fãs como convidados. Eu sou o Ribeiro Merda, comigo tenho o meu amigo Marco. Primeiro de tudo, desde quando é que eu sou teu amigo? Segundo, as tuas introduções continuam uma merda, eu não percebo. Já vamos no 12º episódio e tu continuas a fazer introduções de merda. Qual é o teu problema, caralho? Pá, mas eu vou fazer um workshop agora com o Dark Frame no próximo, portanto vai melhorar. Tá bom, introduz lá o nosso convidado. Então é assim, tipo, o nosso convidado é bué fixe. Para já vocês vão descobrir que ele tem uma voz bué máscula. Eu nem estou a gozar, tipo, eu curtia ter uma voz assim, porque a minha voz é bué fininha. E depois, para quem não sabe, ele é o Leonardo. Não, o Leonardo das Tartarugas Ninja. Sabes, Léo, quem é que é o Leonardo? Eu já ouvi falar dele. Por acaso ele era bué fixe, porque é tipo, tu nas Tartarugas Ninja tens tipo 4 tipos de personalidades diferentes. E por acaso tu é bué, parece mesmo bué o Leonardo das Tartarugas, porque ele tipo, o Leonardo é bué sério, é bué respeitoso, estás a ver? E é o líder, estás a ver? É mesmo bué fixe. Mas o meu favorito é o Rafael. Faz tempo que eu não assisto isso, cara, mas estou ciente da existência do negócio. Mas nós não estamos aqui para falar de Tartarugas Ninja. Para quem não sabe, o Leonardo... Sim, ok. Eu vou-te chamar o Leo. O Leo foi ao Japão, certo? Primeiro de tudo, antes disso, convém introduzir quem é o Léo, não é? Pois. Eu sou péssimo nisto. Convém. Leo, apresenta-te. Bom, boa noite, ouvintes, queridos ouvintes do Três Amigos aqui. Nós estamos em 3 ou eu sou o quarto? Eu não estou entendendo bem. Tu és o terceiro porque o nosso terceiro original morreu, estás a ver? Então nós, cada edição, temos um novo. É justo. Ele não morreu, ele não morreu. Ele é tipo ele é tipo aquela miúda, aquele bebé que está enterrado e ainda estão a tentar encontrá-lo, estás a ver? Existe uma equipa que está a fazer um esforço para encontrar essa pessoa. Já passaram 11 dias desde que a miúda está tipo enterrada e toda a gente já sabe que ela está morta, mas até haver confirmações, pá, a esperança é a última a morrer. Mesmo que morra primeiro que a miúda, mas pá, vamos continuar. Bom, sim, sim, a esperança é uma parte muito importante das nossas vidas, não? Mas então, eu sou o Léo e eu assisto wrestling aí nas horas vagas e eu curto bastante New Japan, All Japan e tal. Eu também tenho um podcast, um ou dois na verdade. Eu faço com o Just no House of Wrestling o Lion Marks, né, focado em Puroresu, e quando eu também faço o Léo e Gui Show, que é um pouquinho mais geral no Pro Wrestling, mas ele também, tipo, fica no mesmo estado que o terceiro amigo perdido desse show, porque, tipo, ele acontece umas 2 vezes por ano, assim, então... Mas é isso, eu sou o Léo. Oi. Ok. Olá, Léo. Isto parece tipo aquelas reuniões dos alcoólicos anónimos em que uma pessoa se comenta e depois os outros dizem olá.
Ouvintes, escrevam também nos comentários olá ao Léo. Pronto. Então tu basicamente, se eu não estou em erro, tu foste ao Japão no início deste ano. Certo. Sim. Basicamente eu fiquei guardando dinheiro por tipo, mais de um ano, assim. Porque na verdade eu não guardei com nenhum objetivo final. É que tipo, eu não gasto muito dinheiro mesmo. E daí eu cheguei tipo, em novembro, mais ou menos, eu olhei e falei, eu tenho dinheiro sobrando aqui, acho que dá para ir pro Japão. Daí eu fui. Foi isso, mais ou menos. Mas tu basicamente sempre tiveste a curiosidade de ir ao Wrestle Kingdom, porque, por exemplo, há boa gente que sempre gostava de ir ver uma WrestleMania e tudo mais. Eu, por acaso, tipo, mesmo considerando fã de wrestling, não tenho nenhuma curiosidade em ver tipo a WrestleMania. O único show que eu tenho boa curiosidade em ver é o Tournament of Death, que é bué bizarro, mas eu curtia mesmo viver aquilo, acho que é mesmo bué fixe. Mas tu tinhas essa cena com o Wrestle Kingdom de ir ver, ou ir ao Japão ver um show qualquer? Uhum. Assim, era mais questão de tipo, ir assistir wrestling japonês ao vivo mesmo, né? E eu pensei, bom, se eu vou assistir, por que não assistir o maior evento do ano, né? E já que tem vários outros shows que rolaram naquela semana também, me parecia uma boa, mas foi isso mesmo. Foi, tipo... Mas nunca foi um negócio que eu foquei como objetivo, assim, mas era uma ideia que eu pensava, tipo, se eu pudesse, seria da hora, sabe? E foi. Então, diz-me, em concreto, qual é que foram os shows que tu foste ver quando estiveste lá no Japão? Eu assisti o New Year Wars da All Japan nos dias 2 e 3. Eu assisti o show da Big Japan no dia 2, que teve Sekimoto versus Rama. Eu assisti um show da Stardom no Shinkiba, no dia 3. O Wrestle Kingdom. O New Year Dash, eu gostaria de ter ido assistir, mas não tinha ingresso, né? Porque é bom, enfim, porque a demanda é muito alta. E daí eu assisti também o show da Noah, no dia 6, que foi o Keno versus Kiyomiya, pelo JTC title. Bem, tu só num espaço de 6 dias foste a mais shows de wrestling do que eu fui na minha vida inteira, por isso parabéns. Obrigado, foi bastante wrestling mesmo, cara. Quando eu voltei, eu tava, eu fiquei, foi uma overdose tão grande que eu fiquei tipo uns 2 dias sem ver wrestling quando eu voltei, Ou seja, provavelmente o grande destaque foi o Wrestle Kingdom, mas tipo, há tanta cena sobre o Wrestle Kingdom que eu gostava mais de focar-me primeiro nos outros shows, porque eu não vi todos, mas já vi algumas coisinhas por exemplo, desse show da Big Japan com o Sekimoto e o Ama. Eu por acaso não gostei muito desse combate, mas gostei muito do main event, que era um deathmatch. Era entre o Masaya Takahashi e o Takumi Tsukamoto. Epá, pronto, é complicado. Basicamente, eu gostei bué deste match porque o Takahashi era tipo o campeão, mas para mim a estrela foi quase o contender, porque ele estava mesmo com bué fighting spirit e ele ia partir os white tubes na própria cabeça. Pá, e acho que foi mesmo um match dramático. Não foi só tipo spots insanes. Tipo, eu não sei como é que se tu gostas de deathmatches ou não. Então, eu na verdade eu não costumo assistir deathmatches, inclusive o show da Big Japan, acho que foi o único que eu comprei o ingresso lá, né, que eu deixei para comprar o ingresso lá, porque na verdade a match que eu olhei, que eu mais estava a fim de ver naquele show, era Sekimoto versus Rama, porque eu pensei, puta, uma match onde o Sekimoto é um anão, tá ligado? E eu falei, nossa, deve ser muito louco, que de fato eu achei que foi, tipo, daquele show acho que foi a minha match favorita mesmo. Mas não, de fato eu gostei bastante do main event, apesar de que eu não costumo assistir deathmatches. Mas eu concordo, tipo, não foi uma spot fest, tipo, eu me lembro bem que tipo, o comeback do o Tsukamoto, que era o Challenger, né, eu acho. E de fato eu lembro que, tipo, cara, teve uns near falls dele no final que foram muito bons, cara, e a crowd é insana, tipo, mas foi muito louco. Tu estavas cá mais para trás? Então. Porque eu reparei que, tipo, nas primeiras filas havia pessoal japonês que se protegia, eles tinham, tipo, uma espécie de proteção qualquer, tipo uns sacos ou algo do género. Não sei se reparaste nisso.
Sim, não, isso foi a coisa que mais eu lembrei dessa match mesmo, porque, tipo, eu tava nos assentos laranjas, né, mais pra trás, assim, que por acaso são mais confortáveis do que as cadeirinhas, mas enfim. Então, e daí, tipo, eu olhava a crowd, tipo, os caras se protegendo mesmo com, tipo, pedaço de plástico, com aquelas toalhas que o pessoal leva pros shows, aqui, tipo, cachecol e tal. Não, mas eu falei, tipo, cara, é uma coisa que, tipo, estoura uma lâmpada de 30 em 30 segundos, em média, assim, ou menos que isso até. Então, tipo, de fato, o pessoal toda hora levantando, abaixando a toalhinha deles. Eu achei isso bem engraçado. E uma coisa, já tu ainda agora pegaste aí num ponto que disseste que o crowd estava insano. Pá, para mim, que eu só vi shows de empresas japonesas pela internet, e como qualquer pessoa que tenha visto o wrestling japonês, percebe logo que existe uma diferença a nível de crowd. As crowds são muito mais caladas, muito mais respeituosas, têm aqueles, no final do combate estão sempre insanos, mas nunca há aqueles momentos de chant como há, por exemplo, no wrestling americano ou no inglês, como nós costumamos ver. A minha pergunta é, tu que estiveste lá no meio, o que é que achaste, qual é que foi realmente a grande diferença que tu viste nos públicos, se realmente é aquilo que se passa através dos vídeos dos shows, se são realmente assim tão calados ou se são muito mais audíveis do que realmente parecem? Não, o contraste realmente ele é bem parecido com o jeito que parece na TV, né, nas transmissões, porque de fato é aquilo lá, tipo, o pessoal é mais, eu não diria mais quieto, mas é mais ordeiro, assim, do que uma crowd americana, né, tipo, tudo bem, claro, nunca fui em nenhum show nos Estados Unidos, mas já fui em alguns no Brasil, e, tipo, é mais ou menos parecido com os americanos e tal, apesar de menores as crowds, claro. Mas não, tipo, é bem isso mesmo, assim, aquela coisa, tipo, o pessoal aplaude os moves, você ouve chants, tipo, tem chants, mas normalmente eles são sempre, tipo, só o nome do cara, e só em alguns momentos não passa muito disso. Tipo, é aquela coisa mesmo, assim, quando você vê, tipo, nas primeiras matches, né, que, claro, matches de Young Lions e Undercard, tipo, o pessoal vai mesmo mais quieto e vai se animando mais pro final. Mas tipo, é bem o jeito que parece na TV, mas, cara, realmente quando você sai de lá, você não fica com aquela impressão de que, o pessoal tava calado, o pessoal não, tipo, você vê que tá todo mundo muito, tipo, curtindo a match mesmo, quando você olha o pessoal, tá todo mundo olhando atento, assim, e tal, e você vê que as pessoas estão animadas, que elas estão tão junto ali, apesar de que, tipo, não tem os chants aleatórios, que eu pessoalmente, eu prefiro assistir shows com crowds japonesas do que com as ocidentais hoje em dia, porque esses chants, pô, eventualmente, para mim, pelo menos, começam a encher o saco, mas tipo, realmente as crowds de lá são muito animadas também, mas do jeito deles. Mantendo ainda na crowds, tipo, porque isto foi uma altura do ano onde há muita gente estrangeira a ir para ver shows, certo? Então, provavelmente não sentiste isto nos shows da Big Japan e da No, e também foste ao Japan, certo? Sim. Tudo praticamente no Curacanal, certo? Sim, quase todos, exceto um no Shinkiba. Basicamente, provavelmente nesse aí não sentiste tanto, mas havia muitos ocidentais a ver e a reação deles era tranquila ou havia tipo chique espertice no sentido de cânticos parvos, tipo, e que de certa forma os nativos, os japoneses sentissem algum constrangimento, estás a perceber? Não, então, no caso foi bem tranquilo, porque eu passei bastante tempo da viagem, tipo, o pessoal... Porque, tipo, realmente eu conversei bastante, passei bastante tempo com estrangeiros que estavam assistindo também, porque é muito mais fácil você, tipo, chegar e conversar com caras que são estrangeiros no Japão do que, tipo, começar a conversar com japoneses aleatórios, assim, né? E, claro, porque eu sou estrangeiro também. E é justamente o pessoal que eu trombei mais foi muito pessoal daquele grupo no Facebook que eu acho que é o Classic Japanese Pro Wrestling, alguma coisa que, por exemplo, o Damon McDonald, que é o cara do Super J-Cast, ou o Eric Chominski, que é o cara que criou o Real Hero Drive, né, que muita gente que assiste por isso
utilizou e ainda utiliza como a principal fonte ali. Então, tipo, como foi mais com esse pessoal, tipo, não eram pessoas, tipo, pessoas que foram lá para ver as festividades do Ano Novo e entraram no show porque, vou ouvir falar disso e vou... Não, tipo, de fato, eram bem caras que são fãs mesmo. Eu realmente não senti muita questão de caras que são fãs novos e que teve esse conflito, assim, não, tipo, a maior parte dos caras que eu vi, estrangeiros, eles já sabem como é que a banda toca, por assim dizer, né? Não teve nada de conflito, não rolou isso. Já era um pessoal que foi sabendo como se portar. Não havia o chamado fã casual que ia para experimentar e para ver, deixa lá ver se eu gosto. Então, era tudo mais um fã mais hardcore. Então, quanto aos estrangeiros, definitivamente sim. Mas eu achei bem curioso que, tipo, que eu falo um pouco de japonês, né? Eu tenho estudado. E eu consegui perceber, eu não consigo, tipo, pegar e trocar uma ideia com os caras muito, assim, mas eu consegui perceber que, tipo, acho que foi em 2 shows, foi em um dos 2 da All Japan e no Wrestle Kingdom, que atrás de mim, tipo, foi alguém que levou um amigo que não era fã. Porque, tipo, dava pra ouvir o cara explicando, o cara perguntando o que tava rolando, tipo, por que a crowd gritava pá quando o Fute socava um cara escondido, enfim, tipo. Então deu para reparar que, quanto aos japoneses, tem sim alguns... Tem fãs casuais, assim, mas eu acho que estrangeiro é difícil, até porque pro cara se dar o trabalho de voar pro Japão e assistir pro wrestling, normalmente é um cara que já curte mesmo. Mas eu lembro-me aqui há uns 2 anos, acho que foi não, já foi em 2016, no ano em que o Style saiu, ou no ano anterior, se calhar, havia no New Year's Dash, houve muitos estrangeiros a irem. E depois, basicamente, o que aconteceu foi, haviam muitos cânticos e muitos comportamentos não habituais naquilo que é um show japonês, estás a perceber? E havia algumas queixas em relação a isso, mas não sentiste isso? Eu não percebi isso, mas tipo, eu inclusive ouvi o pessoal comentar sobre isso, tipo, nossa, putz, os estrangeiros que estavam lá, tipo, falando, nossa, a pior coisa são esses geeks que vêm aqui, tipo, acham que eles estão na casa deles, né, entre aspas, assim, por assim dizer, que seria esse pessoal. E também porque, tipo, boa parte do pessoal, tipo, assiste esses shows bêbados, né, então, tipo, eu não bebo, mas definitivamente eu poderia ver, tipo, alguns caras, e especialmente, tipo, se eles forem australianos, porque eu vi que, acho que nessa vez que deu essa treta, tipo, era um pessoal australiano, pelo menos eu ouvi falar. E isso eu até posso entender, porque, tipo, para você voar da Austrália para o Japão, acho que é um voo bem menor do que, tipo, da costa leste americana ou da Europa. Então, eu poderia ver, tipo, alguns fãs mais casuais que foram para, tipo, curtir a viagem como um todo e, tipo, só assistem, tipo, de wrestling, assistem WWE só e daí vão lá e zoam. Mas eu ouvi falar disso, então, tipo, de fato aconteceu, né? Mas dessa vez, esse ano, eu não presenciei. Ok, voltando agora a outros shows. Tu foste basicamente ao da Noah, que teve entre o Keno e o Kiyomiya, que é o novo campeão, certo? Sim. Basicamente, o que eu queria perguntar seria, porque eu acho que vi um comentário teu que tu ficaste muito impressionado neste show com brawls entre a crowd, que é tipo uma coisa que quando estás em casa não sentes muito, mas provavelmente japoneses, tipo, no próprio ambiente, tipo, a estifarem-se completamente deve ser incrível, não? Sim, inclusive é engraçado porque a Brawl em questão que me fez fazer esse comentário foi na match dos Hooligans contra os 50 Funky Powers e o Saito, porque eram o Ioni e o Nagai, tipo, eles tretaram bem na minha frente. Inclusive, se vocês forem assistir a match, tem um geek de camiseta cinza tirando fotos, no caso sou eu. Então, não, realmente, tipo, isso é uma coisa que é divertido quando você tá lá, ver os caras tretando na sua frente, você tem que sair correndo pra, tipo, um cara não vir voando em cima de você. E de fato, eu acho que, tipo, eles fazem bastante isso, porque
eu tenho a sensação, isso mesmo antes de ir lá, é que diferente do wrestling americano, que sempre a gente tem na cabeça como a WWE faz as coisas, o wrestling japonês, ele não é, mesmo os shows televisionados, ele não é tão focado em fazer um show para câmera, ele é mais focado em fazer um show para quem tá ali. E claro, você não consegue fazer um sem fazer o outro, mas eu acho que tem um pouco essa diferença entre o wrestling americano, que a gente sempre ouve, tipo, que tem um foco muito grande em fazer um show de TV bom, e o japonês, que eu acho que... E isso é coisa que a gente vê até, tipo, aquela questão das theme songs que são mutadas e coisas desse tipo, que o foco dos caras é mais fazer um show pra crowd ao vivo, que acho que é coisa mais cultural de como o wrestling evoluiu. Mas sim, crowd brawling ao vivo é legal. Provavelmente, tipo, isto não é um insulto, nem nada disso, mas provavelmente é melhor até do que, por exemplo, tu já foste a shows brasileiros, certo? Sim. Provavelmente já assististe brawls, tipo, na crowd, pronto. Mas Sim. Mas... Inclusive uma vez, desculpa, qual que foi? Era Kurik Jr., acho que quando ele ainda era o Beto Angeloiro, contra o Insano Igor. Isso também pode ser visto em algum... Isso foi no show da Vila Maria, semifinal do torneio pelo Cinturão Rei do Ring, sem querer fazer propaganda, mas... tipo, e eu tava na primeira fileira, tipo, acho que aquele foi o segundo ou terceiro show que eu fui na vida. Tipo, terceiro show. E, tipo, eu tava na primeira fileira, tipo, zoando o Insano, que ele era o Rio, tá? Aquela brincadeira, pá. E, tipo, eu lembro que eles caíram no ringue na minha frente, eu falei, nossa, vai dar bosta. E, de fato, o Insano Igor, ele jogou o Rurik Jr., que não é um homem pequeno, em cima de mim, na minha direção. Tipo, direto, mirando em mim. E, tipo, cara, eu pulei fora do caminho e salvou minha vida, sério, sinceramente. Porque, mas aquilo foi uma experiência mesmo que eu tive, Mas comparando, por exemplo, com aquela brawl que tu depois experienciaste no Japão, tipo, a energia e se calhar, tipo, o nível com que eles, tipo, simulam a violência é, tipo, a um nível muito mais insano. Quer dizer, simulam, se calhar a certa altura é mesmo, tipo, há ali Sim. intensidade e intenção, mas... E também teve, tipo, acho que eram o Omori e o Nomura, que, tipo, eles não estavam bem na minha frente, porque eu tava nos assentos laranjas ali atrás, mas não, realmente, são brawls bem intensas, assim, isso é. Tu aqui no show da Noah não ficaste desiludido então com nada, provavelmente. Se eu não fiquei, desculpa? Desiludido. Não, eu na verdade, eu gostei bastante do show, porque Noah é uma empresa que eu costumo assistir mais, tipo, as big matches, as title matches, quando eles têm shows grandes e tal, mas não, tipo, eu gostei muito, teve a Junior Tag Match, que era como se fosse uma Proving Ground Match, por assim dizer, com o Junta e o... eu esqueci o nome do parça dele, mas, tipo, que pra mim eram dois caras que eu nem de nome conhecia, tipo, eu sabia que eles existiam, assim, mas o Seiya Morohashi e o Junta Miyawaki, eu acho, se eu não me engano. E tipo, não, foi uma baita match que eu curti pra caramba, e de fato, mesmo a match dos Hooligans, que teve todo o cheating e tudo, assim, foi bem legal, tipo, cara, mesmo essa Six-Man que eu comentei do Crowd Brawling, eu achei muito legal, tipo, inclusive rachei com a promo do Quiet Storm depois da match, depois da Title Match foi, e não, mas tipo, definitivamente assistir ao vivo foi bem legal e me deu mais gás até para assistir Noah mais de perto. Mas foi bem legal o show, gostei bastante. E ok que a dimensão dos shows a que tu foste foi muito diferente, porque obviamente que o Wrestle Kingdom tem uma pujança e tem uma dimensão muito maior do que os shows da Noah e da All Japan, da Big Japan e da Stardom, mas se houver alguma, qual é que foi a maior diferença que tu encontraste nas várias companhias, ou, por exemplo, entre uma Noah e uma All Japan, que hoje em dia estão mais ou menos as duas a um nível equiparável? Bom, eu achei curioso que eu olhando ao vivo, os números pareciam tipo, praticamente os mesmos, tanto em todos os shows do Korakuen. O show da Stardom também estava praticamente
absolutamente lotado, porque é o Shinkiba, né? Mas, assim, quanto a diferenças, tipo, cara, ao vivo parece... Eu notei que o show da Noah tinha... Eles têm mais... eles pareciam estar vendendo merch com um pouco mais de fervor, eu não sei. Que é engraçado que quando você sobe, que o engraçado do Korakuen é que ele é tipo no 5º andar do prédio. E tipo, você sobe assim, você sai do elevador, e tipo, o elevador sobe e desce, cheio de gente, todo mundo indo pra lá. E você dá uma volta assim na direita, e daí você entra no corredorzinho onde os caras costumam vender merch, tipo, nossa, você não consegue nem se mexer direito ali, tipo. E isso é muito bizarro, porque eu lembro, tipo, o primeiro show da All Japan que eu fui, tipo, você vai lá, você entra, daí você olha pro lado e do nada tá, tipo, o Ishikawa, o Yoshitatsu e o Tajiri, só, tipo, de pé ali do seu lado, vendendo merch, que foi bem engraçado, mas assim, quanto a diferenças entre as três empresas, tipo, cara, acho que não teve muitas diferenças que eu pude notar nesses 3 shows, assim, tipo, as crowds pareciam animadas igual, tipo, não parecia destoar muito, não parecia ser, tipo, uma crowd é mais animada do que a outra, ou... Até porque o público, se calhar, era muito o mesmo, não? Sim, sim, com certeza. E daí, tipo, eu não sei, assim, as diferenças que você nota, tipo, são mais as diferenças que se nota vendo os shows gravados mesmo, tipo, acho que é isso. Agora, passando para aquilo que eu acho que é o assunto principal e que temos estado a fugir um pouco agora durante, mas acho que era inevitável abordarmos isto. Wrestle Kingdom. Conta-nos como é que foi estar ao vivo no maior evento do wrestling do ano, de ver aqueles combates entre Jericho, Naito, Omega Tanahashi, Okada, Jay White. Qual é que foi a sensação porque eu acredito que tenha sido a primeira vez que tu vês estas pessoas ao vivo, certo? Sim. Bom, não, na verdade é a segunda vez que eu vejo Jericho ao vivo, porque teve um show da WWE aqui em São Paulo, em 2012, que... aquele que ele pisou a bandeira. Isso, esse mesmo, eu tava lá aquele dia. Foda-se. O homem então, quase que ia ser preso e tudo. Tipo, nossa, eu fiquei tão puto, tipo, não, aquilo foi ridículo. Não pela parte do Jericho, pela parte dos profissionais de segurança brasileiros presentes no momento. Mas, enfim, tipo, tirando o Jericho, foi a primeira vez que eu vi, tipo, todos aqueles caras ao vivo. E não, tipo, é insano, assim, porque eu lembro que, na verdade, eu tava com um puta medo antes de entrar, porque quando eu comprei meu ingresso, eu comprei ele online, e foi, tipo, um daqueles de arquibancada, tipo, aquelas elevadas, né? Só que daí, tipo, eu acabei conseguindo depois comprar um ingresso no chão, de segunda mão, de um cara. Só que na hora eu fui ver lá, e, tipo, tinha o nome do cara, né? No ingresso. E daí eu já fiquei, tipo, puta, porque parece que passaram no Japão agora uma lei que eles não vão ser legais com cambistas, ou alguma coisa do gênero. Então, tipo, eu tava um pouquinho preocupado, na verdade. Eu e um outro cara que também comprou com o mesmo cara. A gente estava um pouco preocupado de como é que a gente ia fazer para entrar, tipo, se ia dar treta. No fim, não teve nenhum problema, porque tipo, o nome do cara era tipo, Ryan. Então dava para acreditar que eu e um outro cara branco podia um dos dois ser o Ryan. Então a gente entrou sem problemas. Mas não, tipo, cara, quando você entra, é muito bizarro, porque você chega e você olha e você fala, nossa, como isso aqui é grande, velho. Porque você passando assim por fora, tipo, já é uma arena grande, mas tipo, quando você entra, tipo, nossa, e você vê aquele... não, tipo, é uma sensação surreal quando você chega, assim. E daí, tipo, eu lembro que a gente desceu e... Nossa, cara, eu lembro que a gente chegou, a gente se sentou bem quando, tipo, o time do Yujiro tinha sido eliminado na Gauntlet. Então, tipo, bem quando a gente sentou, e eu fiquei sentado ali bem do lado de uma das passagens onde saíam, os caras estavam saindo, alguns perdedores e alguns vencedores. Então, tipo, a primeira coisa que eu vi foi, tipo, a Peter passando ali do lado,
o que foi um bom começo. E tipo, o Tokyo Dome apesar de todo esse marquismo, tipo, ele não é uma arena tão boa para se ver wrestling, tipo, porque, né, ele é um estádio de beisebol, então, tipo, mesmo que eu tava o nome do lugar era Arena A, né, que é era a segunda divisão mais próxima do ringue. E, tipo, dava para ver de onde eu tava. Mas já era meio, tipo, eu acho que aquele pessoal que fica mais atrás, no chão, pô, é ruim de você ver, assim mesmo, de fato, o que tá acontecendo, né? A menos que você fique olhando o telão. Mas Se os gajos fossem, por exemplo, para o ringside, tu aí já não conseguias ver, por exemplo. se eles fossem onde? Para as partes laterais do ringue, já no chão. Ah, sim. Sim. Se você for, que acho que é a Arena B, que chama aquela parte, tipo, os últimos assentos que ficam no nível do chão, já fica difícil. E foi ali que eu entendi, tipo, por que eles sobem o ringue nesse show, que é justamente por isso, para que mais pessoas que estão no chão consigam ver o que está acontecendo, né? Mas tipo, dava para ver, assim. É que comparando, claro, com o Korakuen e Shinkiba, obviamente, tamanho e tudo, né? Mas enfim, tirando isso, tipo, não, foi fantástico, assim, tipo, você vai vendo, tipo, é muito bizarro, tipo, você tá ali, sabe, você grita, os caras vão te ouvir, você vai ouvindo os chants começando, e é engraçado que realmente é difícil você começar chants e participar de chants, porque, tipo, para você ouvir os chants que os caras estão começando, assim, por assim dizer, lá na arquibancada, tipo, demora para chegar no seu ouvido, isso é uma coisa muito bizarra, assim, quando você vê, né? Porque daí os caras, você acaba ouvindo mais do pessoal que está em volta de você. Então, por exemplo, a gente estava perto de um bando de estrangeiros, porque acho que todo mundo que comprou direto lá do site da New Japan ficou na mesma seção ali, que era perto de onde eu estava. Então, tipo, por exemplo, no main event parecia que tinha muito mais apoio para o Kenny do que de fato tinha. Assim, mas não, realmente foi... cara, foi ver, tipo, o Ishii, o Zack, tipo, ouvir a introduction do Taka. Tipo. Não, uma coisa engraçada foi que a match do Cody, né, ela foi bem no meio do show, Cody versus Juice, e eu de fato precisava ir ao banheiro. Não, sem piadas de... Foi literalmente a match de ir mijar. Okay. Foi de fato o peace break. E, tipo, na hora eu pensei, tipo, cara, realmente, eu não vou mentir, tipo, eu não tô interessado nessa match, mas, tipo, eu de fato preciso ir no banheiro, então eu vou agora. E cara, foi muito bizarro, porque, assim, eu levantei assim que a música do Juice começou a tocar. E, tipo, quando eu subi lá a escada e tal, e, tipo, quando eu tava ali na parte que tem o banheiro e a cantina e tudo mais, eu vi uma fila, mas a fila tava, tipo, muito antes do banheiro. Eu falei, não é possível que essa é a fila pro banheiro. E daí eu segui, eu não entrei na fila, eu segui, eu olhei, eu falei, cara, essa de fato é a fila do banheiro. E, tipo, eu nunca vi uma fila tão grande na minha vida, eu acho. Exceto quando eu fui fazer... me apresentar no exército, porque você é obrigado por lei a fazer isso no Brasil, então... Mas enfim, eu não lembro da outra vez que eu vi uma fila tão grande. E eu trombei, quando eu tava na fila, o Damon, que é o cara do Super J-Cast, que, enfim, moral de história é que ele já foi várias vezes pro Tokyo Dome, e ele me falou, tipo, cara, eu nunca vi uma fila tão grande também, assim. Então, a match do Cody foi o peace break para todo mundo, tipo, estrangeiros, japoneses, para todos, e, tipo... Ou seja, o pessoal não estava mesmo interessado naquilo. Não, de fato, não. Porque por que estariam interessados, né? Tipo, o Cody mal aparece, enfim, tipo, é razoável quando está lá. E realmente, né, sem gimmick, foi o peace break para todo mundo. E, tipo, quando eu sentei consegui voltar para minha cadeira, foi quando o ref contou o 3. Então, tipo, eu não vi nada daquela match ao vivo. Eu só vi ela quando eu peguei para ver no World, depois que eu voltei pra cá. Isso era uma coisa que eu te queria perguntar.
Tu viste o show ao vivo da New Japan, esse e outros? Tu, quando chegaste a casa do Brasil, ou mesmo lá ainda, tu foste ver os shows pela televisão? Só o Wrestle Kingdom. Qual é que foi as coisas que tu achaste que... As diferenças principais. Exatamente. Bom, o que eu achei engraçado primeiro foi que quando eu tava no Wrestle Kingdom ao vivo, tipo, até chegar na match do Okada, mais ou menos, por aí, tipo, eu tava pensando, nossa, esse show pareceu meio rushado, assim, meio corrido. Pareceu que todas as matches foram um pouco mais curtas do que elas teriam sido. Só que eu achei que foi impressão minha, porque eu tava ali ao vivo, e daí, tipo, sua cabeça tá, né, tipo, eu acho que engraçado isso, que eu, pelo menos, sendo essa primeira vez lá e tal, eu prestei menos atenção, assim, entre aspas, no show do que eu prestaria vendo, tipo, no meu quarto, porque, cara, quando você tá lá, você se distrai, tipo, nas entradas, daí você começa a olhar a arena, e, tipo, daí passa aquela japonesa maravilhosa vendendo cerveja que passa entre as cadeiras e tal, e daí você fica meio, né, tipo, nossa, tipo, só de você estar ali, tipo, aquela sensação de você estar ali já te tira. Assim. Aquela sensação surreal de estar naquele ambiente. Isso, exatamente, essa é a palavra que eu tava tentando lembrar, surreal, isso mesmo. E então tem isso, e só que daí foi engraçado que quando eu cheguei para ver em casa, tipo, de fato todas as matches foram um pouco mais curtas, porque, sei lá, porque eles fizeram um show mais curto esse ano, né, por escolha própria mesmo. E então, tipo, isso foi algo que eu achei que era uma diferença, mas no fim foi igual. Tem a questão de que isso, não só no Tokyo Dome, que lá você vai estar um pouco mais longe, mas mesmo quando você está bem perto, assim, você não consegue ver sempre, tipo, a cara dos wrestlers, sabe? Então, tipo, quando você vê na internet, você acaba, às vezes, tendo uma percepção diferente da match. Você vê a mesma match, mas você pensa nela de uma maneira diferente, sabe? Porque daí você consegue ver ali o selling, o rosto, se os caras falam alguma coisa, sabe? Mas, então, tipo, isso também é uma diferença que tem. Mas, e também você percebe algumas coisas, por exemplo, na match tipo, porque quando você tá lá tem uma sensação muito mais, sei lá, real, por assim dizer. Porque, por exemplo, na match do Jericho, teve uma hora que o Jericho toca o sino, né? Acho que é depois que ele acerta aquele DDT no Naito e tudo. Tipo, ele toca o ring bell e é engraçado porque quando ele tocou ao vivo, tipo, todo mundo ficou quieto, porque todo mundo, tipo, teve gente que achou que tinha acabado a match. Tipo, o cara que tava do meu lado, que era um australiano, ele virou e falou, mas tipo, dava pra ver, tipo, a cara de tipo, choque, tristeza, tipo, nossa, o que aconteceu? Eu falei, não, foi o Jericho que tocou dele, tá, tudo bem. Então, tipo, tem essas coisas, sabe? Você, tipo, que nem aquele bump que o Naito tomou, porque na table, naquele DDT, que ele ficou, tipo, plantando bananeira sem os braços, basicamente. Tipo, cara, você vê aquilo ao vivo, tipo, nossa, meu Deus, tipo, o cara tá morto ali, entendeu? Sim, há coisas que funcionam muito melhor ao vivo do que funcionam por televisão e vice-versa, se calhar há coisas que funcionam muito melhor na televisão do que funcionam ao vivo. Sim, exatamente. Tipo, tem uma troca, assim, que é inerente de você assistir ao vivo ou assistir ou assistir na TV, que eu notei bastante. Mas, por exemplo, uma coisa que foi quando o Okada tira a calça na entrance dele, foi um pop que, tipo, eu vendo na internet depois não pareceu tão grande, mas, tipo, ao vivo... Mas mesmo na internet notou-se perfeitamente que houve ali um Sim. pop. Então, mas justamente, tipo, na internet foi um pop que, tipo, se notou, assim, que teve um pop. De fato, mas, tipo, cara, quando tava ao vivo, foi, tipo... Cara, eu não sei, pareceu o maior pop da noite até então, tá ligado? Que foi muito engraçado. Que eu pessoalmente não me incomodava muito com as calças do Okada, mas parece que tinha bastante gente que se incomodava. Sim, eu não gostava, pessoalmente. Não, sim, eu entendo. Mas assim... Uma questão, pode falar. No Wrestle Kingdom e em alguns shows da New Japan,
às vezes há aquele problema da duração. Eu normalmente às vezes resolvo isso, não vendo tudo de uma vez, ou então indo saltando matches. Depende da minha disposição, mas por exemplo, tu estando lá, ou seja, compraste o bilhete, também queres ver o show todo, mas nunca tens aquela sensação de pá, estou aqui sentado há bué tempo, ou tipo do género, porque é mesmo muito tempo. Ou Então, foi tranquilo. Eu saltou o match, então, só faltou o match do Cody, por exemplo. Sim, sim, mas mesmo assim é bué. Tipo, o match do Coding tipo, não dura 20 minutos. assim, foi, na verdade, a única coisa que me incomodou, tipo, em nenhum ponto eu cheguei a pensar, tipo, nossa, isso aqui tá longo, porque até como eu comentei, tipo, esse Wrestle Kingdom em particular, comparado com outros, foi mais corrido. Mas o que me incomodou, na verdade, é que, tipo, aquelas cadeiras não são muito confortáveis. Então, de fato, na hora do main event, tipo, minha bunda tava doendo de ficar sentado tanto tempo. Mas esse foi o único incômodo em duração ao tempo. E, tipo, de fato, fisicamente, minha bunda começou a doer de ficar tanto tempo sentado assistindo aquele show. Mas, assim, psicologicamente, eu, pelo menos, em nenhum momento me pareceu que o negócio estava muito longo, que estava muito que estava muito maçante. Isso não foi uma sensação que eu tive. Mas eu acho que se você, por exemplo, se você é um desses caras que vai todo ano, eu acho que em algum momento isso começa assim a se notar. Uma dúvida que, não é uma dúvida, mas uma questão que eu quero pôr é, qual é que foi a tua percepção, estando lá, da aceitação do público japonês em relação ao Jay White? A aceitação, isto é, ele é suposto ser um heel, por isso não é suposto ser aceito, mas vendo lá, achas que o público, porque o público da internet, não, obviamente, muita gente não está muito rendida à ideia do Jay White. Qual é a tua ideia, tendo de ver ao vivo, que eles têm do Jay White? Então, nessa match, o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi a recepção do Okada, porque isso foi uma coisa que você percebe assim com o passar do show, tipo, o crowd reagiu bem, tipo, pro opener, para muitas matches no undercard, tipo, a crowd tava lá, né? Que não sei se eu não me lembro agora se pareceu tanto assim vendo na internet, mas tipo, ao vivo você via que eles estavam com todas, mas tipo, quando o Okada entrou, mesmo assim, antes dele tirar a calça e tudo mais, você, nossa, tipo, foi uma atmosfera diferente quando ele entrou, tipo, a reação das pessoas, o barulho que as pessoas faziam, e, tipo, isso foi o que se percebeu o que eu percebi pelo menos pro Okada, pro Naito e pro Tanahashi, sem dúvidas. Mas quanto ao White, cara, eu acho que ele tá sendo bem aceito, sim, porque tipo, obviamente não teve tipo, um pop gigante nem nada do tipo, porque o cara é um heel, né? Mas você via que, tipo, não foi que nem no ano passado que a crowd estava tipo, tipo, quem que é esse cara? Ou não, você via que tipo, o pessoal estava atento a tudo que ele fazia, estava reagindo a tudo que ele fazia. E que no final da match, quando o Jay White venceu, tipo, foi aquele choque, mas não foi um choque tipo, tipo, que é isso? Tipo, foi um choque mesmo, tipo, sabe? Tipo, todo mundo ficou quieto, mas foi um quieto bom, assim, tipo, de tipo, nossa, o que aconteceu na minha frente, assim, deu pra ver, tipo, essa atmosfera, assim. Então, tipo, eu acho que essa match, e ao vivo mesmo vendo isso, tipo, mostrou que o Jay White parece que vai rolar, sabe? Porque tipo, teve muitas dúvidas, porque ele começou bem mal e tudo mais, e ele não teve aquela 5-star match que todo mundo colocou na Match of the Year, que todo mundo votou como Match of the Year, nem nada. Mas a impressão que eu tive ao vivo foi que tá dando certo, sim. Ok, a última questão, assim, a minha última questão está mais relacionada com cenas extra wrestling, que foi qual é que foi a tua experiência do Japão enquanto país? Pá, porque isto se calhar não é muito interessante para fãs de wrestling, mas eu acho que é tipo uma questão bué fixe, porque acho que há tanta gente que gostava de ir ao Japão e é uma cultura tão diferente. Sim. Assim, só antes de responder essa questão, eu só vou falar um negócio que eu fiquei te falando antes, que não, tipo, ver o Tanahashi vencendo
ao vivo, aquilo foi, né, tipo, o show foi bom e tal, mas tipo, cara, aqueles últimos 10 minutos ou coisa assim do main event, tipo, aquilo foi coisa de outro mundo, assim. Aquilo foi surreal, aquilo foi, cara, o marquismo puro, assim, tipo, ninguém tá pensando em star ratings ou coisa do tipo, foi só tipo, nossa, eu quero que o Tanahashi vença. E foi legal, porque eu tinha um casal japonês do meu lado, que os caras também estavam torcendo pro Tanahashi. E tipo, nossa, quando o Tanahashi venceu foi muito louco, tipo, as pessoas pulando, todo mundo alegre, nossa, velho. Cara, foi sensacional. Uma das coisas do wrestling japonês é mesmo essa. É porque eles levam aquilo nos combates quase como tu escolhes um lado e ficas por trás de uma pessoa como se fosse a tua equipa de futebol. O público está realmente dividido e existe mesmo, por exemplo, num público americano, pelo menos é o que eu sinto, não existe tanto a divisão de não, eu quero realmente que os Young Bucks ganhem aos Briscoes. Tipo, tu ali não, tu ali apoias o Will e apoias o Face e apoias o Will. No wrestling japonês não, tu vês muito mais uma divisão de eu quero que esta pessoa ganhe como se fosse equipas de futebol. Pelo menos é a sensação que me dá. Epá, mas isso depois também às vezes depende da forma como o combate corre, acho eu. Porque, pá, e por exemplo, falando da minha pouca experiência que eu tive a ver em wrestling ao vivo, eu fui ver o Red com o Saber e eu tipo, no início estava super marco pelo Saber e acabei o match tipo completamente louco pelo Red, foi tipo grande cena. E queria mesmo que ele ganhasse o match, tipo. Mas é verdade, tipo, isso foi uma coisa que eu senti bem assim, lá o pessoal de fato tinha bastante seus favoritos. Eu acho que é mais uma questão que assim, especialmente quanto a tipo indies, assim, que a gente vê de modo geral, muitas vezes o pessoal tá ali mais pra, tipo, ver uma baita match do que pra torcer pelo favorito deles, né? Isso, sem dúvidas, é algo que se nota. Mas de modo geral, assim, porque, claro, vai ter também crowds não japonesas que vão estar apoiando muito alguém e tudo mais. Mas tipo, aquela entrance do Kushida ao vivo foi assustador, cara. Tipo, aquela máscara é muito creepy. E que bom que eu não vou mais ter que ver ninguém usando aquilo. Agora que ele vai embora. Mas assim, quanto ao Japão, eu achei bem legal o país. A minha viagem foi, tipo, até porque como eu fiquei uma semana só e vi tantos shows, tipo, minha viagem foi bem focada mesmo no wrestling, mas, tipo, gostei bastante da comida, da cidade, tipo, das pessoas, assim, tipo, né, que o pessoal é simpático, todo mundo tranquilo e tal. E assim, só que o lugar realmente é bem diferente, tipo, você vê, Tóquio é uma cidade bem, nossa, cheia de coisa assim, tipo, por exemplo, em toda ruazinha que você vai, tipo, mesmo que seja uma ruazinha que não tem nada ali, é uma saída de casa, eles têm, tipo, aquelas máquinas que vendem refrigerante, tem aquilo na cidade inteira, assim, isso é incrível, mas não, sem dúvida, tipo, bastante coisa diferente. Eu gostei do Japão, assim, e o clima, tipo, tava bem frio, isso para quem saiu do Brasil em dezembro, quando os dias, a média temperatura de dia, tipo 30 graus, foi para Tóquio, que devia estar fazendo uns 5, foi um choque, né? Mas acontece. Não, de fato, é uma cultura bem diferente, mas eu gostei de conhecer. Uma coisa, tu que viste depois reveste o show na internet, há algum combate que tu achas que não tenha sido feito justiça quando reveste o show, ou algum combate que tu achaste que foi muito melhor ou melhor em vídeo do que no show em si? Ou seja, não sei se percebeste a pergunta, não sei se queres que eu explique melhor. Não, se teve alguma luta que tipo, ficou melhor na internet do que ao vivo. Sim, ou melhor ou pior, no sentido de achas que houve algum dos combates
na internet passaria uma ideia errada, ou uma ideia diferente do que aquilo que passou ao vivo. Sei. Bom, assim, eu acho que não. Até é bem difícil dizer, porque, como eu disse, o único que eu peguei e vi depois foi o Wrestle Kingdom. Então, tipo, para All Japan, para Noah, para Stardom, eu não sei dizer, porque eu não vi como ficou. Mas pensando assim, deixa eu ver. Quanto ao Wrestle Kingdom, não, acho que tipo, as matches de modo geral passaram a mesma ideia, assim, tipo, você viu, tipo, Ospreay e Bushi, ao vivo você viu e, tipo, pareceu de fato, foi mais um brawl do que uma flipagem, tipo... Isso, por acaso pegaste num combate em que eu queria pegar. Ao vivo, como é que foi o ambiente quando o Ibushi sai de maca e pá, aquela tentativa de homicídio do Ospreay ao Ibushi, como o público reagiu realmente, como é que o público reagiu a isso? E isso também foi meio, isso foi uma coisa que o pessoal ficou meio assim, tipo, porque assim, tipo, o Elbow teve um baita pop, né, a cotovelada do Ospreay, quando ele acertou o finish dele também, porque eu acho que tem muita gente que não achava que o Ospreay ia vencer essa match. Eu tava certo que o Ospreay ia vencer essa match, porque eles se deram ao trabalho de fazer uma title match na final da Tag League. Então, tipo, não era só uma match que eles iam jogar. Sem falar que eles nunca colocam belt nenhum no Ibushi. Então, pra mim, tava meio na cara que isso era um... não, na cara não, mas, tipo, tava meio tendendo pra uma vitória do Ospreay. Então, tipo, teve bastante gente que ficou meio chocada, assim, com a vitória do Ospreay. Mas depois, quando eles tiraram o Ibushi de maca, foi meio pessoal meio quieto, assim, que é aquela coisa e isso é engraçado, que de fato, quando você tá lá, você consegue meio que perceber qual que é a vibe das pessoas, assim, tipo, o pessoal tava naquela de, tipo, não sabia se ele tinha se machucado de verdade, ou se era só um angle, então o pessoal ficou meio quieto, assim, que não é uma reação, seria a reação esperada para quando um cara sai de maca mesmo, né, mas eu senti que ficou no ar aquele negócio, tipo, e também, também eu achei que o pessoal, tipo, veio meio from out of nowhere, assim, no sentido que é raro eles fazerem isso na New Japan, e era o opener do show, então eu senti que o pessoal ficou meio mudo, assim, mas não foi um mudo, tipo, nossa, meu Deus, que nem quando o Jay White venceu, foi um mudo meio, tipo, opa, tá. Foi assim que eu senti a reação do pessoal pro fim daquela match. Mas pro finishing, pra cotovelada e pro pinfall em si, foi uma reação boa, assim. Sim, e você tinha perguntado quanto a, de modo geral, as outras matches também, assim. Bom, o que eu posso dizer é que, tipo, eu lembro que Miyahara versus Kai foi, tipo, sensacional ao vivo, mas acho que na internet o pessoal parece que teve essa reação também. Que, inclusive, na saída do show da Stardom, eu trombei o Dave, Big Dave, e eu perguntei para ele quantas stars foram, e ele disse que foram 4,75 para aquela match. E parece que ele marqueou pesado para aquela match. Que ele tava lá. Ai, tu viste o Dave Meltzer? Yeah. Sim, eu trombei ele na saída do... Não, foi, cara, foi muito engraçado. Não, tipo, isso que é bizarro de quando você tá lá, porque é que nem num dos outros shows, eu não lembro, acho que foi na saída da Big Japan, assim, tipo, você tá lá de boa, conversando com os caras, daí, tipo, passa o Marty Scurll ali atrás, tipo, meio escondido, tentando não ser visto. Daí eu lembro quando eu tava atravessando a ponte pra sair da estação de Suidobashi pra ir pro Korakuen, tipo, o Trent tava passando. Então, tipo, é muito bizarro também isso, porque você simplesmente tromba essas pessoas. E o Dave também, tipo, eu tava saindo assim do show de Shinkiba e tal, daí eu olhei... não, eu vi ele dentro do show, na verdade. Porque eu tava no stage e ele tava lá no fundo, encostado na parede do outro lado daquele armazém abandonado que é o Shinkiba First Ring. E daí na saída eu conversei com ele, eu tirei uma foto com o Dave também, eu tenho em algum lugar, não lembro se eu postei, mas eu conversei um pouco com o Dave, isso foi bem engraçado. E não houve ninguém de especial que tu encontraste no Japão, para além tipo do Meltzer e assim, e do Trent?
Nossa, tipo, cara, acho que eu acabei esquecendo do mais da hora, na verdade. Porque tem um certo wrestler aí que ele tem uma loja de merchandise e que dizem, eu tinha ouvido os caras falar nos grupos que, tipo, o cara normalmente tá lá, tal, e eu queria comprar uma camiseta dele, daí eu falei, eu vou lá no Pile Driver Harajuku, e de fato tava ele lá, o Minoru Suzuki. Sim, Como assim? Como assim Não. o Suzuki? Não, eu te juro, cara. E, tipo, é muito bizarro, assim, porque é a loja dele, né? Tipo, ele de fato é dono ali, de uma lojinha que fica, tipo, numa galeria subterrânea. Mas uma loja de wrestling a vender produtos de wrestling, é isso? Isso, ele vende as camisetas dele, tipo, da Suzuki Gun e tal, tipo, porque... Enfim, porque acho que como ele foi freelancer esse tempo todo, na Noah e tal, se você for na loja da New Japan, você não vai achar merchandise dele. Tipo, aquelas camisetas dele. Então, ele vende separado, sabe? Que acho que ele, não sei se chamaria uma grife lá da Pile Drive, enfim, ele vende lá umas camisetas dele, né? E diz uma coisa, o gajo é tão assustador ao vivo como na televisão? Sim, cara. E o mais bizarro é que assim, você chega, tipo, eu não sou um cara muito alto, mas eu tenho tipo 1,75 por aí. E tipo, só que você chega assim, tipo, ele é da minha altura. Então você olha, tipo, assim, você olhando não é um cara, mas tipo, ele passa uma hora assim, tipo, e mesmo o jeito que ele fala, porque assim, você chega e fala, licença, tudo bem, eu sou fã da New Japan e tal. E tipo, ele responde, legal, tal, tipo, ele responde de boa, mas tipo, eu não sei por que dá um medo, assim. Eu não sei explicar, tipo, dá um medo desse desgraçado, tipo, o cara tem a minha altura, tipo, não é super musculoso nem nada, mas não, ele dá medo mesmo quando ele tá. Mas ele deixou eu tirar uma foto com ele, foi legal. Eu comprei uma camiseta também. E não fez de ti a putinha dele, o que já foi bom, não é? Oi? O Suzuki, tipo, não te deu nenhuma chapada, tipo, ele é mau, caralho. Tipo, não Não. pôs a dormir, nem nada. Não, felizmente acho que ele tava de bom humor, não sei, ele tava de bom humor depois do New Year Dash, que eles bateram na LIJ e tal, e então, não, eu consegui sair de lá sem apanhar, que é engraçado que é uma galeria que fica, tipo, é um lugar baita escondido, porque é numa rua movimentada, só que tipo numa galeria subterrânea, você tem que descer umas escadas meio estranhas, não tem ninguém, só loja fechada, daí você chega, tem uma lojinha lá e daí, tipo, tá o Suzuki parado, tipo, conversando lá com a moça que também trabalha lá. Não, foi... Aí eu também falei com o Doran, o Joe Doran, só que nesse caso porque como eu comentei, tipo, antes dos shows no Korakuen, eles sempre estão vendendo merchandise, num corredorzinho ali, e normalmente não, mas em grande parte são os próprios wrestlers vendendo merchandise. Daí o Joe tava lá, daí eu fui, troquei uma ideia com ele, eu falei, não, tipo, falei, e aí, tipo, o cara é intimidador, mas nesse caso é porque ele tem 2 metros de altura e, tipo, 150 quilos, sei lá quanto, não, 150, por aí. Ele deve ter por aí, sim. O gajo é enorme. Ele é mesmo madeto. Sim. Ele é um gajinho incrível. Pá, mas... Sim, só que, tipo, super gente boa, assim, um cara super gente fina mesmo. E daí eu comprei uma camiseta dele, ele autografou até, eu nem pedi. Ele falou, você quer que eu autografe? Falei, mas sim, então eu troquei ideia com o Joe, com o Suzuki e... tipo, eu vi uns caras passando na rua. Não, teve uma que foi engraçada também, que, tipo, que tem o Tokyo Dome Hotel, é onde o pessoal normalmente fica lá, os wrestlers, né? Só que eu não fiquei lá, claro, porque tipo, eu fiz a viagem meio em cima da hora. E daí eu fui encontrar um cara lá dentro que, tipo, eu não sei, tipo, ele tava esperando para ver se ele conseguia tirar foto com alguém. Mas enfim, eu entrei lá para encontrar um moleque que tinha ido lá também, né? E daí, tipo, eu entrando no corredor assim, tinha um restaurante. E foi engraçado que eu tava caminhando pelo corredor, e daí eu vi que, tipo, sentado ali na frente, na recepção do restaurante, tinha, tipo,
umas 3, 4 crianças com camiseta da Elite, né? E eu falei, tipo, nossa, quem que faria isso com os filhos deles, tá ligado? Tipo, uma puta camisa de... Eram os filhos dos Young Bucks. Tipo, cara, eu te juro que tipo, eu dei mais um passo, eu virei a cabeça, assim, e daí estavam os 2 geeks dos Young Bucks ali entrando no restaurante. Não acredito nisto. Não, eu te juro, velho. E, tipo, eu só olhei, assim, e daí, tipo, eles viraram que eles me olharam e eles viraram de volta, porque acho que, tipo, todo o estrangeiro quer parar eles pra tirar foto, daí eles estão com a família. Eu não gosto muito de ficar parando os caras na rua, assim, quando eles estão indo em algum lugar, ainda mais assim, né? Daí, tipo, eu só olhei, eu dei uma risada e fui embora. Mas, eles estavam lá indo comer no restaurante. Eu vi eles também. E daí tá justificado a camiseta das crianças, porque é uma stable de geeks, mas os geeks, no caso, são os pais deles. Então, eu vi eles lá também. Então, isso foi engraçado. Pá, é fixe ver, tipo, gajos, tipo, são grandes vozes, mas depois são, tipo, humanos como qualquer um de nós. Tipo, pessoas normais. yeah. Não, exatamente. Tipo, são só uns caras, tipo, tentando arrumar uma mesa no restaurante e tal e tudo mais. Exatamente. Yeah. Ainda bem que te lembraste de contar isso, porque nós não tipo, acabámos a edição e tivemos que voltar a gravar isto, pois não? Não, isso definitivamente não aconteceu. Sim, isso era bué amador da nossa parte. Claro, por amor de Deus, isso nunca aconteceria num programa de tanta qualidade como o nosso. Como é que eu ia esquecer de falar esse pequeno detalhe que eu encontrei, tipo, metade dos wrestlers que... enfim. Não é. Sim, não. Mas isso não é preocupação porque não aconteceu, então... Yeah. Fecha já isso, Ribeiro. E a principal, a Fed se calhar mais diferente, para além da Big Japan, tu foste ver, foi a Stardom. Qual é que sentiste, porque tipo, no Japão parece-me que é um local muito fechado em relação a tipo competição entre mulheres e homens no que toca a wrestling, tanto mais que há a separação, que há a Joshi e há o wrestling masculino. Tu sentiste algum tipo de energia diferente no show ou tipo, é igual a forma como a crowd experiencia tudo? Assim, quanto a tipo, energia, reação, como eles tipo, isso me foi bem parecido. E até mesmo o número de crowd. Então, o número de crowd é aquela coisa, tipo, sem dúvidas é menor, porque no Shinkiba First Ring cabem o quê? Tipo, 300, 400 pessoas, diferente de um Korakuen que cabem 1.700, mais ou menos. Mas, assim, o Shinkiba tava lotadaço, e eu só fui no segundo dia, tiveram 2 dias de show, né? Mas, assim, a vibe que você sente do show é bem parecida, especialmente quanto às matches, o pessoal reage mais ou menos igual. Mas deu para sentir que aquele lugar estava cheio de punheteiro. Em Portugal vocês usam a palavra punheteiro também? Sim, quer dizer, legal. já ouvi, sim. Então, não, porque, tipo, e é engraçado, porque, assim, nos outros shows, tipo, no Doll Japan, da Big Japan, você via alguns estrangeiros, assim, tipo, não era uma raridade você olhar um estrangeiro na crowd, mas tinham poucos. Agora, no show da Stardom, cara, tinha muitos estrangeiros ali. Então, quer dizer, eu acho que eu sei... Bom, enfim. Eu senti que definitivamente a Stardom, por serem belas moças asiáticas de pouca roupa lutando, tem um apelo mais nesse sentido. Mas isso não... Assim... Mas é uma pena, não é porque algo... elas são grandes prós. Não, exato. Porque isso não é algo que diminui o show de forma alguma. Só foi uma coisa que eu senti quando eu olhei a crowd, assim, tipo... É engraçado que você vê, tipo, elas dando... Eu lembro que foi a Mayu Iwatani, que ela tava machucada, mas ela fez uma promo antes do show, enfim. E tipo, você via, tipo, ela dando tchauzinho pra crowd, assim, os caras dando tchauzinho de volta e falava, eu sei o que vocês estão pensando, velho. E sem falar que na saída para pegar as fotos autografadas delas, tinha, cara, aquela fila também, tipo, acho que tinha mais gente na fila para tirar foto com as moças do que para ir no banheiro na match do Cody. Epa. Mas sem dúvida, eu senti essa vibe diferente, mas isso foi só de olhar a crowd, assim, tipo, o show em si, tipo, você vê que o pessoal reage da mesma maneira. E eu não posso falar nada porque quando eu tava... Teve um dia que eu fui como é que chama aquela loja?
Todokan Shop, se eu não me engano, que, tipo, basicamente é uma loja de para colecionadores de coisas de pro wrestling, tipo, tem tudo que você pode imaginar de pro wrestling naquela loja. Tipo, pra você ver, tipo, cara, tem DVDs de pay-per-views da TNA de 2006 naquela loja. Então tem tudo, assim, tem, tipo, todas as Esses DVDs estão lá desde 2006, não é? assim, muito provavelmente sim. Mas e tipo, daí você vê assim, todas as edições do Pro Wrestling Weekly. Então, tipo, máscaras de qualquer wrestler que você possa imaginar. E tipo, tinha um quadro da Hana Kimura, tipo, pintado assim. E, tipo, eu digo que eu não posso falar mal dos caras que estavam na Crowd Star, porque tipo, eu pensei seriamente em comprar aquele quadro, mas ele não cabia na minha mala. Então eu não comprei. Mas então, mas essa é uma loja legal também, se caso alguém for para Tóquio algum dia, tipo, Todokan, se não me engano se chama. Fica numa vielinha assim, tipo, do lado de um puteiro, eu acho. Ou um strip club, eu não sei bem o que era aquilo, mas é uma loja bem legal. Ok. Falando nisso, pegando nisso que tu disseste, para a minha última pergunta. Uhum. Como é que é? O pessoal japonês fode polvos ou não fode polvos? Eu nem percebi nada. Se o pessoal japonês o quê? Você não vê hentai? Tentáculos, polvos. Então, eu achei isso bem engraçado, porque você vê essas coisas para vender, tipo, livraria, tipo, nas lojas de conveniência, 7-Eleven, tipo, tem bastante hentai sim. E inclusive eu lembro que foi engraçado quando eu tava no aeroporto para voltar, que eu tava fazendo hora esperando, e tipo, tinha uma livrariazinha que tinha uma né, a parte mais 18 ali, e não, sem dúvida, tipo, os caras tinham revistas de fato mulheres sem roupa, mas tinha tipo a mesma quantidade de hentai assim para vender. Então, pelo que parece, de fato não é uma gimmick não. Acho que o pessoal consome bastante esse tipo de coisa. Pá, até já em Portugal já encontrei, tipo, à venda. Não comprei, mas tipo, vi só por curiosidade. Sim, não vi sim. porque aquilo depois torna-se. Eu não comprei, vi só. Um amigo meu é que fumou. Não, Um amigo meu que viu. eu por acaso estava com um amigo meu. Isto agora está a parecer um bocado o jogo da bolacha, mas não é. Vocês no Brasil sabem como é que é o jogo da bolacha? O jogo da bola. E tipo, eu acho que eu sei qual jogo que é. É igual ao sim, jogo do mas... pão? também não sei qual é que é esse jogo. Ah, tá. Não, então explica o jogo da bolacha primeiro. Eu não posso. Tipo, Então, basicamente... Sabes o que é um bocado? tá. Não, então é o jogo do pão, a mesma coisa. Só que aqui é no pão. Só que aquilo é ridículo porque, tipo, o último come, estás a ver? Come a bolacha. Sim. Não, Sim, é a mesma coisa. Eu acho que nunca ninguém jogou isto a sério. Eu nunca joguei. Pronto. Não tenho vontade. Isto é tipo aquele mito do. Pronto, o Léo não vai perceber, mas é tipo o mito do Batatum ter batido no companhia. Ouve-se falar rumores, mas nunca ninguém viu acontecer. Esses gajos são os bosses do Kayfabe. Eu já disse isso ao pod. Porque basicamente, pá, os gajos nunca desmentiram. Pá, Léo, basicamente o Batatinha e a companhia são dois palhaços Sim. mesmo, que estavam em TV Nacional. Uhum. E houve um dia onde supostamente eles tiveram uma discussão e houve uma troca de empurrões e quase que andaram à porrada em TV Nacional. E a cena é, eles nunca desmentiram aquilo, tipo, nem há gravação. A cena é, tu não encontras gravações daquilo, mas eles nunca desmentiram, supostamente já fizeram desculpa, mas em 2019, isto aconteceu para em 2003, e o pessoal ainda agora vive aquilo, ainda quer saber, ainda quer encontrar a gravação e tudo mais. O pod diz que é verdade e o pod diz que viu aquilo, mas. Epá, eu não vi. Enfim. Entendi. Bom. Final um bocado bizarro, mas pronto. Como todos os finais. Sim, são sempre melhores do que as introduções, não é? Claro, por algum motivo. Foi eu proporcioná-los. Ok. Pronto, eu acho que esta edição fica fixe com as histórias do Meltzer e tipo toda a experiência no Japão. Gostei bué de ter aqui, Léo. Foi bem legal participar. Obrigado por me chamar. Ok. O prazer é todo nosso, então. Obrigado. Eu fico honrado.
Estás a ver como é que ele é o Leonardo das Tartarugas Ninja? Tipo. Ah, é assim mesmo? Oh, ok. Vamos, Não, essa não pegou. vamos fechar. Espera aí, antes de fechares, Léo, Pode falar. diz aí ao pessoal onde é que a gente pode encontrar. Temos que começar a dizer aos nossos convidados para fazer plugs, caralho. Ele disse no início. O Fontes esteve, mas por exemplo, o Fontes esteve aqui a semana passada e não fez plugs. Que merda de apresentador és tu, não? Não te lembras destas coisas? Eu sou o José Figueiras, da comunidade. Bom, acho que vocês podem encontrar no houseofwrestling.com.br, eu acho que tá lá. Lion Marks, aqui é o Just que posta, mas não, tá lá sim, porque eu mandei o link para um amigo meu essa semana. houseofwrestling.com.br, podem procurar aqui, tá lá o Lion Marks. Tá bom. Eu já ouvi e é um bom podcast. Obrigado. Ouvi uma edição, mas gostei mesmo muito. Eu vou ser sincero, eu não ouvi por um simples motivo. Eu agora, aqui em conversa, consigo perceber aquilo que tu estás a dizer. Agora, ouvir um podcast de pessoal brasileiro, eu tenho uma grande dificuldade em perceber tipos brasileiros. Engraçado que, tipo, quando a gente começou a conversar aqui, tipo, eu também tava pensando, tipo, nossa, vamos ver se eu vou entender o que os caras vão falar. Mas não, deu pra, tipo, conversando assim dá pra se entender. Exato. Mesmo, mas eu sei. Se você pega pra ouvir, tipo, você se perde mesmo. Mas deu para perceber bué da bem. Ainda por cima porque tu tens mesmo uma voz bué máscula, tipo, mesmo bué máscula. E curti mesmo bué ter a tua voz. Nem tu, Zé. Obrigado. Tipo, isso é engraçado porque toda vez que tipo, eu vou fazer um podcast assim, convidado, que eu faço uma vez, o pessoal sempre fala que gostam da minha voz, mas eu achava que eu tinha uma voz geek. Obrigado, fico feliz. Mesmo. Não, é mesmo bué máscula, tipo, nem estou a gozar, é mesmo bué máscula. Então pronto. O Ribeiro esta noite vai ter sonhos melhores. Sim, tipo, a pessoa consome hentai e eu consumo tipo vozes. Pronto, então vamos fechar por falar em vozes. Está aí a voz do Mauro, aí algures. Aí está? Sim, ele está no reino do além, tipo, se fizeres um ritual qualquer, ouves o gajo. Pá. Foda-se. Vamos fechar. Tchau, tchau. Tchau.